cérebro emocional reage antes do racional? Conceito da neuropsicologia. Olha só. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando mais um podcast, Conversas que Cuidam da Mente. Aqui a gente fala sobre comportamento, sobre emoção, sobre vida real sem romantizar. E para o episódio de hoje, eu trouxe a Adriana. Adriana, conta pra gente quem é a Adriana? Primeiramente, muito obrigada por estar aqui, né, por esse convite. Estou muito feliz por isso. E a Adriana é uma mulher, mãe, tenho 3 filhos, tenho 55 anos, quer dizer, vou fazer cinquenta e Parece. cinco anos. E eu sou a primogênita dos meus pais, né? Nasci em Ubiratã, pertinho aqui no Paraná. E a Adriana, ela é filha amada de Deus, ela é apaixonada pela vida, ela é apaixonada pelos filhos e ama servir. Eu olho assim para a minha vida, né, e fico vendo certas coisas que eu faço e às vezes me pergunto, nossa, mas o que você está ganhando, né, de repente para fazer isso? Às vezes eu paro e faço essa pergunta para mim. Só o fato de estar, né, servindo e vendo aquele momento, eu já me sinto feliz. E isso é uma parte que vem realmente de mim, né? Eu amo servir as pessoas, amo estar no meio de pessoas. Eu falo que eu sou uma vendedora nata desde os meus 9 anos de idade. Então, com isso, já você está ali no meio, né? Eu acho que essa parte, desde criança, de estar no meio de relações públicas, no meio de pessoas, no meio de querer fazer negócios, já hoje, né, pelo que eu faço, já veio lá da minha infância. A minha mãe era professora, hoje ela é aposentada. Então, naquela época, ela vendia Avon, aquelas revistinhas de Avon, tinha naquela época ainda Christian Grey, muitos anos, né? Quem é da minha idade vai lembrar. Então eu levava as revistinhas na minha bolsa para oferecer para as professoras, né? E as minhas amigas levavam para as mães delas comprarem, marcava ali o nome e a minha mãe que fazia essa parte. Então a Adriana, ela já é uma, como que eu posso dizer, independente desde muito cedo e eu sou apaixonada por isso. Que delícia ouvi-la, né? Eu fiquei imaginando aqui, Adriana, porque vocês vão falando aqui com os meus convidados, conforme vai chegando aqui, vão dialogando comigo, eu vou fazendo as minhas sinapses, né? Eu fiquei Uhum, nesse papel de mãe, eu fiquei imaginando o orgulho da sua mãe de ter você como filha, e aquela uhum, filha que reproduzia o trabalho dela, né, de certa forma, né? E ela ajudava, ela sim, auxiliava com esse trabalho de vendas. E uhum, isso, de certa forma, te ajudou para ser a profissional maravilhosa que você é hoje. sim, com certeza. Meu pai trabalhava na parte de construção, né, construção civil, e a minha mãe era professora e tinha essa renda, buscava sempre uma renda a mais, né? E eu me espelhei nessa parte dela até hoje, né? Muitas, vamos dizer assim, muitas coisas a gente lembra, né? Uhum. E eu acho que isso é algo que é muito importante para nós que somos mães, né? Para nós que somos pais, mães, né? Uhum. Porque os filhos, eles realmente eles têm ali aquela visão, da infância e eles levam para a vida. Com certeza. Eh, você falando, né, você transitou aí pra tua história como mãe, como filha, como empreendedora, como vendedora. Fala um pouquinho mais dessa Adriana mãe pra gente. Claro, com certeza. A Adriana mãe tem muita história. Que delícia, amamos. Eu me casei, com 15 anos, fui mãe aos 16 e foi muito jovem, né.
E aí eu me casei com meu primeiro namorado, tive aí 3 lindos filhos, e de repente, com meus 23 para 24 anos, eu me deparei com uma separação e fiquei sozinha praticamente para cuidar, né, dos meus 3 filhos e de várias outras coisas, né. Eu era ainda muito jovem, não tinha uma experiência, não tive, na verdade, uma estrutura familiar, né, Uhum, que hoje a gente olha para os adolescentes, né, e até uhum, para quem casa hoje, né, você olha que eles estão mais maduros para buscar um relacionamento, casar, e uhum, outros hoje em dia que eu vejo nem casar querem mais, né. uhum, Então na minha época foi assim um momento bem difícil, né, que eu passei nesse tempo, mas eu vivi momentos felizes com os meus filhos, né, com o pai deles, mas infelizmente o relacionamento não deu certo, e aos uhum. meus 23 para 24 anos, eu estava sozinha, não deu certo o relacionamento, ele foi embora e eu fiquei com meus 3 filhos. E durante toda essa separação, eu passei ali por muitos momentos desafiadores e como na verdade eu não tinha nenhuma profissão, não tinha uma es uma expectativa do que eu poderia fazer naquele momento. E me deparei com as crianças e naquela época, tinha muito aquela busca de empregos no Japão, né, Uhum, estava ali uma onda, uma febre em 94, 96. E aí eu tinha arrumado um trabalho e eu li no jornal que estavam à procura de para quem quisesse uma oportunidade, né, de ir para o Japão, e eu recortei aquilo ali no jornal e fui a fundo de querer saber mais como era. uhum. Mas eu não sou japonesa, né, não Essa mesmo. tenho nenhuma descendência, e aí eu fui adotada e fui para o Japão, né, fui para o Japão e na época eu deixei os meus 3 filhos com os meus pais. O pai deles não estava na cidade, né, Uhum. então eu deixei com os meus pais e fui para o Japão, para o outro lado do mundo. Imagina. Coração. Sem experiência nenhuma, uma menina que cresceu ali, numa família simples, humilde, não tinha o estudo, não tinha, né, a única coisa que eu tinha era uma vontade de vencer, uma vontade de crescer e uma vontade de dar o melhor para os meus filhos. E naquele momento, o que veio à minha mente, aquela oportunidade, eu abracei. Sim. Eu abracei aquela oportunidade e fui para o Japão. E nesse período de ida para o Japão, entre idas e vindas, eu fiquei quase 7 anos. Durante um tempo, a primeira vez que eu fui para voltar, eu fiquei quase 2 anos e meio, né, 2 anos e meio direto, sem ver os meus filhos. Naquela época não tinha celular para ficar vendo em em vídeo. E naquela época ainda era orelhão, você Verdade, pior que acredita? acredito, eu lembro disso. Na época tinha os orelhões, né, que você comprava as moedinha e Uhum. lá tinha uns cartõezinhos, sabe, que você comprava com tantos minutos, você colocava o cartão, inclusive esses cartõezinhos a gente até fazia como que eu posso dizer? A gente Coleção, guardava uma coleção. coleção, né, eu tenho uma infinidade de cartões. Olha que história. Então, por muitos anos eu vivi dessa forma, deixei os meus filhos, eu fazia vídeo, né, fazia vídeo e mandava aquelas fitas cassete, aquelas fitas de cassete que colocava ali para assistir, né, e a minha mãe também fazia deles e enviava para mim. Então foi um período assim, que eu posso dizer? Foi um período que foi de muito aprendizado, né, de muito aprendizado para minha vida,
para a vida deles também. E nisso, durante 1 ano e 7 meses que eu estava no Japão, o pai dos meus filhos, ele ficou sabendo que eu estava porque ele sabia, né? Porque quando eu comecei a arrumar a documentação, eu precisei que ele assinasse para deixar com os meus pais, né? Meus filhos. E ele assinou, só que daí durante 1 ano e 7 meses que eu estava lá, ele voltou para nossa cidade, que é onde que a gente morava, em Ubiratã, e daí ele retomou os meus filhos dos meus pais e levou para morar com eles. E nesse tempo foi um período assim que eu confesso que o meu coração ficou assim bem apreensivo, né? Porque ele tinha vindo de Curitiba, tinha, vamos dizer assim, com outra mulher. Então, para mim, os meus filhos iam ter uma vida, né, diferente sem a minha presença. Mas, como se diz, né? A gente não tem muita escolha e também não tem o que fazer. Eu estava do outro lado do mundo. E aí, nesse período, aconteceram muitas coisas. E aí, quando eu voltei, né, depois, quase 2 anos e pouco, eu voltei. E nesse período, os meus filhos estavam morando com ele, né, até eu voltar. Só que daí, antes de eu voltar, eu tinha comprado uma casa aqui em Maringá, né? Comprei uma casa e trouxe os meus filhos para morar em Maringá. Minha filha já estava mocinha e aí eles vieram morar para cá. E foi um tempo assim, eu voltei, fiquei um pouco lá, depois voltei de novo, né? Até que chegou um momento que as situações não estavam tão fáceis, tanto para eles ficarem aqui sozinhos, quanto para mim lá, porque só quem é mãe sabe, né? A dor, a saudade, né? As noites sem dormir, de pensar no que você estava ali fazendo, se você realmente estava fazendo o certo, se você estava fazendo o melhor, ou a vontade muitas vezes foi de pegar tudo e vir embora. Mas eu tinha comprado uma casa e eu tinha aquela obrigação de pagar. Eu falei, então tenho que ficar mais um pouco. Mas com isso, chegou um tempo que daí eu tentei levar os meus 2 filhos para lá. E eles até foram, os 2 menores, né? Na época eles foram, tinha 15, 16 anos para 17, que meus meninos são 1 ano e meio de diferença. E a minha filha, que é a mais velha, ela não conseguiu ir porque ela já era maior de idade, né? E aí, nessa época, eles foram, ficaram 1 ano e pouquinho lá comigo e voltaram, porque teve uma crise no Japão em 2008, né? E eles voltaram. E aí, nesse período, depois que eles voltaram, eu fiquei mais um tempo lá, daí eu vim embora de vez. 2008 para 2009, eu acabei voltando embora e falei, não quero mais deixar os meus filhos e não quero mais voltar. E acho que foi 2011 que eu ainda voltei para lá uma vez para tentar renovar minha documentação, né, se a casa precisasse, mas eu sei que eu desisti e não quis mais voltar. E nessa vinda, essa retomada dos filhos, da gente estar todos juntos, né? E foi daí que eu comecei realmente a viver a maternidade. Viver a minha maternidade, viver aquilo assim que eu sempre, né, busquei, só que eu sempre falo que a nossa vida ela é feita de escolhas, né? E quando eu fiz a escolha de deixar os meus filhos para ir para o outro lado do mundo, buscar uma vida melhor para eles, naquele momento para mim era o melhor que poderia
ter acontecido. Foi a melhor escolha que eu fiz. Para aquele momento, para mim, né, seria melhor. E aí, com esse tempo que eu voltei, aí começaram a vir os conflitos, né, as dificuldades de uma relação, né, familiar, uma relação de mãe e filho que não teve uma convivência, né? Então, os meus filhos, eu olho assim, eu falo que eles foram muito fortes. Eles foram muito fortes, porque eles sobreviveram. Eu falo que eles sobreviveram a muitos terremotos. Porque a gente fala, né, que o terremoto no Japão é algo que acontece, não com frequência, mas acontece. E eu falo que eles viveram esses terremotos junto comigo, porque foram muitos abalos. Esses abalos emocionais, que daí a gente começa a vivenciar, né? E a partir daí eu comecei a mudar um pouco o meu pensamento, né? Eu estava sozinha, né? Não tinha me casado. Então daí a gente estava morando junto. De repente, com várias situações para resolver, para viver, né? Mas assim, eu sempre falo que Deus, ele é a nossa base, né? Eu trago isso para mim sempre, que Deus, ele nos fortalece. E eu sempre tenho comigo que quando ele tem um propósito na nossa vida, as nossas dores, nós achamos assim que veio para acabar, para nos abalar, para nos destruir, né? E às vezes destrói mesmo naquele momento o nosso coração, a nossa alma, a nossa vida, parece que não tem mais saída, né? Eu falo que muitas vezes eu me senti sozinha, culpada. A culpa é a pior. A culpa é a pior dos sentimentos, né? E aí eu comecei a viver esses momentos com eles e tivemos ali muitos momentos maravilhosos, mas a partir daí eu comecei a fazer a cobrança como mãe. A cobrança como mãe foi a que começou a me trazer vários assim pensamentos, né? Será que valeu a pena? Será que valeu a pena a minha escolha que eu fiz? Só que daí você para e pensa, o que fazer se já foi? Não tem mais o que fazer. Mas até você ter essa consciência, você fica sofrendo. A nossa mente, né? Ela fica ali, enquanto você não ressignificar isso, enquanto você não ter um controle, né, da sua mente, ela fica te cobrando, ela fica ali lembrando das situações que chegam até te adoecer. E com isso eu busquei vários conhecimentos, grupos de mães, autoconhecimento. E aí nasceu uma vontade de conhecer mais mulheres, de buscar mães, para falar um pouco mais da minha vida, para ouvir um pouco também da vida, no caso delas, né? E aí eu comecei a analisar que os problemas que eu estava enfrentando e os problemas que os meus filhos tinham, tinha mães que estavam ali 24 horas com os filhos, nunca deixou os filhos longe, né? E elas sofriam quase pelos mesmos. A única coisa que é o sentimento, né? O sentimento não tem como comparar, né? E com isso, aí foi me dando essa vontade, esse desejo de compartilhar a minha vida e ouvir mais mães, né? Para falar um pouco também
das histórias delas. E com isso, estamos aqui, né, falando um pouquinho dessa trajetória, da trajetória da Adriana também como mulher, né? Porque eu sempre falo que antes de nós sermos mães, nós somos mulheres, né? Nós temos os nossos desejos, as nossas vontades, e muitas vezes nós colocamos os nossos filhos à frente. Colocamos os nossos filhos à frente de tudo. E é normal, né? Porque mãe faz isso. E é uma fase. E é uma fase. Só que chega um momento que você para e pensa, nossa, já se passaram quantos anos, eu não vou mais voltar atrás, eu não posso mais voltar atrás daquilo que de repente eu me culpo por ter feito, né? Então eu tenho que pensar no que eu posso fazer daqui para frente. Os meus filhos são adultos, estão adultos, e eles estão com uma vida inteira pela frente, e eu também. Então o que você tem que fazer daqui para frente? E é isso que, na verdade, nasceu várias que eu posso dizer, várias formas para que eu buscasse um conhecimento para as mães que também passaram por isso, ou que às vezes até está passando por isso, né? Porque filho, eu falo que não tem idade. Filho pra gente é para sempre, né? Só muda o tipo de preocupação, de necessidade que existe na gente. Mas o amor que a gente tem, né? Eu acredito que as mães sentem. Eu acho que o sentimento de mãe é o mesmo, né? Diferente da idade, né? Até as nossas mães, né? Sim. Então, não sei vocês aí, mas eu me emocionei com a tua fala, Adriana. E eu acredito que se nós pensarmos no Brasil, a maioria das famílias são organizadas, governamentadas, amparadas pelas mulheres. Sim. A gente vê números e números de família que quem é o alicerce mesmo da família, a base daquela família é uma mulher. E acredito que você aí, talvez ouvindo a Adriana, assim como eu, a narrativa dela talvez foi semelhante ao que você passou. Porque quando você disse aí a questão de ter que sair e deixar os filhos, eu vivenciei isso. E quando a gente trabalha, a gente que compreende um pouquinho, né? Quando você me fala, eu estou ouvindo, vou fazendo as minhas sinapses, algo que estava adormecidinho ali, aí de repente vira uma chavinha. Então a gente virou a chavinha da memória, me lembrou esse momento, me despertou um gatilho, né? Me despertou uma emoção. Então muitas vezes você está aí pensando, mas eu não sei por que eu estou emotiva, por que eu senti? Você sentiu porque te tocou alguma a fala, coisa. acabou tocando. E, de repente, você está passando por essa fase que nós já passamos. Sim. E o que eu achei interessante da sua fala é que, apesar das escolhas, de repente, uma pessoa optou por se manter casada, outra pessoa optou por separar, outra pessoa não teve nem opção de se separar, outra também, às vezes, que a gente sabe que não tem nem opção de se separar também, né? Tentar manter esse relacionamento. Todas foram escolhas. Mas a hora que você percebe ali uma determinada idade dos filhos, o comportamento é muito próximo, né? Você percebe que as dores, porque as nossas dores, elas são similares, porque a gente está num contexto social. Então, o nosso filho tem o nosso contexto familiar, mas ele está no meio social, que ele aprende naquele meio social também, na interação com o outro. Então, isso acaba fazendo com que eles aprendam comportamentos e que é partilhado com o outro. O que o meu filho vivenciou na minha casa, ele leva para a escola, da escola o outro também traz, e eles acabam partilhando esse jeito de ser, né? E não tem como não emocionar, não tem como você não sentir, porque a gente não é feito só, eu até brinco, né? Eu falo que no coração, na realidade a gente fala de sistema límbico, que são nossas emoções. A gente tem o nosso córtex pré-frontal, que é a nossa razão, mas a gente também tem o nosso sistema límbico, que é acionado principalmente numa história linda como a sua. E que bom que deu tudo certo. A gente, né, vê histórias de pessoas que vão para fora do país, de repente está acontecendo com você também. Então, e a gente gosta de dicas aqui, né? A Adriana deu algumas. Primeiro,
a questão da rede de apoio, que você teve a sua família. E Sim. além da Uhum. sua família, se eu entendi certo, depois você me corrige se não estiver, você teve o apoio da família e teve um apoio de uma outra família japonesa que também te acolheu, né? Uhum. Você foi com segurança para onde você foi. Isso. Então, às vezes, aparece na tua porta algumas oportunidades. Não é que você tem que ficar o tempo todo rejeitando, mas você tem que olhar essas oportunidades também, porque hoje em dia, infelizmente, tem as oportunidades boas, mas tem algumas que Sim. não são também, tem os riscos também. Então, Temos que analisar, analisar, né? né. Fazer E toda essa essa. fala que você falou em relação ao que os nossos filhos, eles aprendem na escola e aprendem com outros amigos, foi algo assim que abriu um pouco a minha mente, porque eu comecei a ver algumas atitudes dos meus filhos e às vezes eu queria que fosse diferente, eu queria que fosse do meu jeito, né. Uhum, E aí, como eu não estive presente para, de repente, ensinar algumas coisas como eu queria, uhum, e aí eu comecei a me culpar, como eu falei, né, de algumas coisas, e essa culpa maior, é nossa, a sim, gente coloca em nós, né. uhum, Não que essa culpa é nossa, mas nós colocamos em nós, uhum, né. uhum, E a pior coisa é a culpa mesmo, e quando você vive em cima dessa culpa, você não consegue, fluir, você não consegue abrir os olhos para as outras coisas, porque os nossos filhos, eles crescem, uhum, cada um tem a sua escolha, uhum, cada um tem uma forma de pensar, eles vão crescer, eles vão pensar da maneira deles. uhum, Você vai educar com amor, vai sim, ensinar o caminho certo, sim, vai fazer o melhor por eles, mas a decisão é cada um, né, cada um. Eu também sou em 3 irmãs, nós somos aham, em 3 mulheres, e nós 3 somos diferentes, né, e uhum, nós fomos criada pelo pai e pela mãe ali, todo mundo junto. aham, Mas, quando a gente se coloca em alguma alguma culpa, igual eu falei, que por muito tempo eu fiquei me culpando, né, por ter deixado os meus filhos, então qualquer coisa que acontecia: "Ah, mas é porque eu deixei com os meus pais, se eu tivesse perto, né, uhum, talvez não teria acontecido". E até o pai deles, na verdade, sim, né, eh, porque os homens têm essa mania, né, de culpar as mulheres daquilo que não deu certo, isso, mas daquilo que dá certo é difícil vir um elogio. aham, Mas, eu trouxe essa experiência, essas dores, esses traumas para a minha vida, eh, com um grande aprendizado, né, uhum, porque eu sei que os nossos filhos, como os nós também, precisamos de conforto, sim, precisamos de uma vida boa, de um uhum, carro bom, de uma sim, escola boa, né, aham, mas eu sempre falo em relação a essa minha experiência, que o que você pode dar de melhor para o seu filho é a sua presença. uhum, A sua presença, o seu carinho, a sua atenção, né, é a melhor coisa que você dá para os seus filhos. Porque eu já me emocionei tanto de ver certas mães que têm ali os filhos no dia a dia, que pode levar na escola, que pode buscar, que uhum, pode levar o filho, nem que é um adolescente, para levar para sair na casa com o amiguinho ou em algum lugar no uhum, shopping, leve, busca, tem esse cuidado. E sim, os pais hoje, eles não querem mais fazer isso. Eles querem terceirizar, né? Os filhos pequenos, eles terceirizam com celular, com videogame, né, e hoje os carros de aplicativos, né, né, tudo muito assim, é, terceirizado. E isso, vai chegar a fase adulta que esses traumas nos nossos filhos vão chegar. sim, Vai acontecer, porque não é porque eu fiquei longe, que aconteceu de repente alguma das coisas uhum, que eu me culpei, mas aham, os pais de hoje estão aí, né, estão aí do lado dos filhos, então os filhos estão se trancando num quarto, os pais não sabem com quem estão falando, não sabem quem está do outro lado da tela, se realmente é um
uma adolescente, se realmente é uma criança ou se é até um pedófilo ou alguém, né, para fazer o mal. Então, E a gente não diz. tem que cuidar a respeito disso. Perfeito. E, novamente, Adriana, vou levantar três pontos aqui que você falou, tá? A questão ali, porque nós pais, principalmente a nossa geração, a gente já está, né, dos 50 para frente, eu cheguei dos 50 esse ano. A nossa geração, ela até teve um pouquinho mais, já foi mais maleável, que as anteriores ainda foi mais severa, mas a gente ainda vem de uma educação muito inflexível. E Sim, quando eu sou um pai na geração de hoje, muito inflexível também, não é que você esteja errado, porque a gente não tem ideia, não tem vontade, não tem o direcionamento de ficar apontando o dedo em certo e errado. É só um pouquinho do sim. conhecimento que a gente já tem, né, dentro da neurociência, dentro Uhum, das terapias, né, do processo terapêutico que a gente faz e trabalha com pais e adolescentes. Se você não for um pouco também flexível, sim, vai quebrar. É igual algo que seja muito rígido. Se você for movimentar, ele quebra. E quebra. a criança, como você mesma disse, eles Uhum, estão vivos, eles estão aí vivendo a vida deles. Eles têm uhum, escolhas também. sim, A gente vai direcionar, mas eu vou abrir mão? Não, não é abrir mão. É ver o meu espaço, ocupar o meu espaço de pai e de mãe. Tem uma frase que doía tanto dos meus filhos quando eu era pequeno, mas hoje, depois se eu não me engano, foi o Cortella até que falou, eu não tenho certeza se foi ele, mas se eu não me engano ah, foi eu ele. adoro, Amo. as reflexões Cortella, dele, aham, nossa, maravilhoso. Clóvis, esses filósofos é uma delícia ouvir. E ele comenta que eu não tenho certeza, mas eu acho que é ele que fala isso. Que filho e pai não tem que ser amigos mesmo. A função de pai é pai, a Pai, função de filho é filho. sim, E o meu filho sempre, minha filha sempre falava para mim, nunca vou ser seu amigo, nunca vou ser sua amiga. Naquele momento me doía por quê? Porque ele também usava isso de certa forma para aham, se proteger, a proteção dele, de uma forma que sim, ele também interpretava que era ruim. Hoje eu uhum, percebo que a melhor coisa foi essa. sim, Realmente, a gente não foi amigos. A gente uhum, se ama, a gente tem uma amizade no uhum, relacionamento, mas eu fui mãe de verdade. Eles foram filhos de verdade. Porque lê do engano o pai que pensa que filho não vai dar trabalho. O filho vai uhum, ter uma febre no meio da noite, em qualquer dia da vida e em qualquer fase da vida que você vai com ter que acordar de certeza. madrugada e daqui a pouco você tem que levantar para ir trabalhar. O filho vai ter uma diarreia. O filho às vezes vai ter contato com uma pessoa ou outra que você não vai se agradar, independente se é mais assertivo ou não. O Sim, que acontece? Como eu sou da área das funções executivas, alguns filhos e alguns pais não são funcionais. Então, se eu não sou funcional, se eu tenho um sistema límbico que ele acaba me prejudicando mais do que me ajudando, vivo me apaixonando por tudo e por todos. Então, sim, vivo encantada por tudo e por todos e não trabalho um pouquinho a questão minha ali do meu freio inibitório, eu vou indo de acordo com que a onda vem vindo. Só que se eu for também muito rígida, muito racional e não uhum, deixar levar um pouquinho, ser mais maleável, também sim, não dá não dá certo. certo. Tem que ter o equilíbrio, O né? equilíbrio. Uhum. Eu acho que o ponto principal é esse. É o equilíbrio. Mas assim, conforme você vai falando, Adriana, a gente vai vivenciando, vai vendo que os pais, principalmente a mãe, ela vai tendo essa culpa. E tem um detalhe, você que está vivendo essa fase agora da maternidade, Uhum. a tua escolha vai depender da sua, porque como você mesma disse, são escolhas. São escolhas, Mas né? cada fase a gente tem que ter cuidado com essas escolhas. Porque Sim, se eu tenho uma criança, um bebezinho de 6 meses, e eu falo, ah, não, eu quero ter uma vida, eu quero ter liberdade. Deixo, como a não gente tem vê alguns como, né? casos, eu vou deixar minha criança dormindo sozinha e vou sair, não é o adequado, Aí já não é nem não é escolha, é uma escolha. irresponsabilidade. Exatamente. Então, e quando a gente coloca alguns pensamentos que a gente acredita neles, nesse momento talvez Uhum. você está achando que é escolha, mas não é escolha. Sim, Agora também, quando eu tenho um filho de 30 anos, 40 anos, que eu vou ainda colocar comida no prato para esse filho, ainda vou lidar com ele como se fosse uma criança, também já não é mais aí já está fora, né? Fora do que realmente uma mãe tá na função de fazer, fazer. né? Exatamente. Porque tem, eu acredito assim que tudo tem fases Tem na razão. vida, É né? isso mesmo. E foi isso que eu coloquei, né, para mim nesses estudos, nessa busca, nesses autoconhecimentos, né, de busca de inteligência emocional também. Adriana, você não tem mais como
ficar tratando os seus filhos de 10 anos, hoje eles têm 30. Então você tem que tratar eles com 30 anos. Você não pode mais ficar se culpando daquilo que você não conseguiu fazer para eles quando eles tinham 10. Então você tem que se posicionar e tratar eles com os 30 anos que eles têm hoje. E você também, porque senão você vai viver uma vida de cobrança. Porque eu tenho que ser para os meus filhos hoje, porque eu não consegui ser para eles. Então parece que fica ali uma dívida. Uma dívida para o resto da vida, porque os meus filhos cresceram sem a minha presença por um tempo, então eu tenho que estar presente na vida deles e em tudo que eles precisam, eu tenho que estar presente. Escolha de acordo com a fase. Agora, para a gente finalizar, você falou aí que você viajou, né? Você foi, né, para o outro lado do país, como diz o outro, que a gente pensava lá embaixo quando era criança. É verdade, mas o Japão estava debaixo do nosso pé. E a gente ama falar de viagens aqui também. E como nós citei agora há pouco, né, os filósofos aqui, a gente é o que a gente é a partir do que a gente aprendeu com as nossas famílias e depois com teoria, com pessoas que escreveram, que estudaram, né, ensinamentos bíblicos também. Então a gente tem informações para todos os lados. E nessa nossa maleta aqui, a gente tem algumas frases. Olha que agora legal. A gente vai viajar um pouquinho mesmo. Olha. E você vai escolher uma frase que está aqui, vai lê-la pra gente e vai dizer o que essa frase ela diz para você, Adriana. Meu Deus, que responsabilidade! É a segunda parte difícil do Olha nosso episódio. Só! Ai, tá. Deixa eu escolher. Então eu vou ter que falar o que essa frase significa. Você vai ler e o que ela significa na sua vida para você. Eu vou ler em voz alta? Sim, em voz alta pra gente. Sem segredos, aqui a gente não tem segredo. O cérebro emocional reage antes do racional. Conceito da neuropsicologia. Olha só. Eu aprendi que o nosso cérebro, ele acredita naquilo que a gente alimenta ele, né? Porque ele não distingue do que é o real do que é o imaginário. Então, o que eu tenho como essa frase? Emocional reage antes do racional. Que se você alimentar o seu cérebro e colocar coisas positivas, você vai adquirir coisas positivas. Se você alimentar ele só com coisas negativas, eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo, ele também vai reagir dessa forma. Então, o nosso cérebro, ele é algo que nós educamos ele, né? Ele não distingue o que é o real do imaginário. Então, por isso que nós temos que falar coisas boas, positivas, né? Precisamos, na verdade, alimentar ele, que eu posso, eu consigo, né? Eu sou linda, eu sou maravilhosa, e coisas boas. E assim, Adriana, falando como você está dizendo aí, porque quando a gente pensa, né? Por que primeiro o emocional? Porque se você já está se alimentando de frases positivas, a tendência é você olhar para o lado bom da vida. Sim. E de repente, conforme você vai olhando, você sente primeiro, que primeiro a gente sente, acontece algo, você sente para depois você racionalizar. Então, de repente, você está ali num dia perfeito, maravilhoso, mas ouviu algo que te atravessa. Nós falamos aqui a questão dos relacionamentos filhos e mãe, né? Quem nunca chorou? Quem nunca ficou magoado ou magoada com a fala da mãe ou com a fala do filho? Sim. E por que isso acontece? Aí você fala, nem sei por que eu senti, não era para tudo isso. É verdade. Não é que não era para tudo isso, é que primeiro você sentiu. Depois você pensou, nossa, mas nem precisava. Nem precisava mesmo. Mas naquele momento a tua emoção, como você acabou de dizer, eu estou me alimentando de coisas boas, aquele impacto talvez vai ser menor. Mas se eu já estou mais sensível, pensando negativo, e vem uma pessoa que faça algo desse tamaninho, ainda que comprova aquilo que eu estava pensando, aí na realidade é como se fosse um tsunami. Uma explosão. Então é bem isso mesmo. Então a gente sente, depois a gente pensa. Ou talvez pode ser o oposto. Aquela história, né?
Mas se eu tivesse pensado, eu tinha falado. Aí eu tinha falado isso. É verdade. Mas porque você sentiu, você Sentiu. travou, Uhum. aí depois você racionalizou, depois Sim, você pensou. é isso aí. E E é por isso que é importante, nesse estudo, né, da nossa mente, você ter o seu autocontrole emocional. Porque quando você não tem esse controle emocional, vem algo que te ataca, né, ali, se você não está preparada para realmente ali, emocionalmente preparada dentro de você, aí você vai, né, acabar às vezes com tudo e depois falar: "Nossa, por que que eu fui fazer isso?", né, "Por que que aconteceu isso?". Não precisava. Então, respira, respira, função pensa. executiva, autocontrole, flexão cognitiva e memória de trabalho, né? Memória ali para funcionar para a gente. Adriana, foi um prazer Isso. maravilhoso falar com você. Eu que fico muito Gostaria agora que feliz. você falasse o pessoal como encontrar a Adriana, ou de repente uma pergunta que eu não fiz e a gente de repente pensou em falar e a gente não falou aqui por conta do tempo. Agora é com você, fica à vontade. Olha só, mais uma vez obrigada. Aproveitando, eu falei sobre a maternidade, né, Isso. eu falei sobre um pouco da minha vida da maternidade, e falando de toda essa história, eu estou fazendo, o lançamento, nós estamos no pré-lançamento do meu e-book que se chama Maternidade Restaurada, ressignificando a sua história. Porque eu conto um pouco o relato da minha vida, conto o que eu passei, né, como mãe, e que eu sei que muitas mães também passam, né, e nesse e-book você vai ter ali 21 dias nessa leitura para você ressignificar a sua história, perdão, né, se perdoar e entender um pouquinho mais que muitas coisas não precisam ser tão pesadas, a maternidade é leve, porque eu falo assim, não é só os nossos filhos que erram com a gente, nós também Sim, erramos, muito. né? Nós erramos muito às vezes, na hora da raiva, a gente fala algo que não devia, ou até, né, promete uma coisa e não consegue cumprir. Então tem muitas coisas que nós precisamos aprender na maternidade. Então me segue, o meu Instagram é Adriana Bueno _Cardoso. Já estamos ali colocando o pré-lançamento e no dia 27 de agosto vai ter o lançamento oficial, né, do e-book. E você que é mãe, você que quer conhecer um pouquinho mais, que você quer também, vamos dizer assim, ressignificar, né? Lá no meu Instagram vai ter todas as informações para isso. Então eu espero você lá e espero ajudar também, contribuir com cada palavra, com cada capítulo que eu coloquei lá para ajudar as mães. E os filhos também, porque às vezes os filhos, eles entendendo ali essa história, eles também se veem, né? Eles também se veem E os nas pais cobranças, os também, pais. pais também, né, porque tem muitos pais, a gente leva sempre O para a lado mulher, materno, porque a né. gente sabe que o peso maior, né, a Uhum. população maior responsável pela família, né, nesses casos, a gente sabe que é a Sim. mulher. Mas a gente tem pais maravilhosos também, pais preocupados. Então você que é pai, a gente vai deixar a rede social da Uhum. da Adriana aqui. Também coloco aqui a nossa colega de trabalho, né, a Cleo, que é intérprete de Libras. Você que vai fazer evento, workshop, jantar, um evento que vai envolver outras pessoas, principalmente se você souber que tem surdo, que tenha familiar de pessoas surdas, leve acessibilidade, entre em contato com a Cleo, vai estar aqui também o Instagram dela aqui, ou entre em contato, eu passo também para ela. E vou falar de um novo projeto que eu estou iniciando. Eu vivo iniciando projetos. Eu amo iniciar. E na Muito verdade esse projeto bom. eu não estou iniciando, eu estou retomando. Eu tenho um outro canal também no YouTube chamado Luz Livre Esporte. E Uhum. lá eu estou falando sobre narrativas Que dessas emoções legal. que nos atravessam. Lá eu falo Uhum. sobre adolescência, sobre mãe, Uhum. maternidade, sobre esses conflitos que Olha envolve só, que também essa questão legal. familiar. Só que eu comecei o episódio, já fiz ontem, já está desenhadinho, vou gravar essa semana que vem é capaz já tá sendo publicado. E a ideia é essa mesmo. Quando que você de repente ouve algo do seu filho, da sua filha ou de alguém do seu trabalho e aquilo te
sequestra emocionalmente. Sim. A pessoa talvez nem fez com aquela intenção, você não consegue, Uhum. mas você está emocionalmente tão Abalada, né? abalada, e como você mesma disse ali, você Uhum. começa a pensar tanto negativo e está com tantas dores emocionais, que aquilo acaba te prejudicando ainda mais. Então a gente precisa ressignificar É isso. verdade. Então Uhum. eu espero vocês lá no outro canal também comigo, tá bom? E É foi um isso aí. prazer. Espero vocês também no próximo episódio aqui do Conversas que Cuidam da Mente. Se o que a Adriana falou aqui te emocionar o tanto que me emocionou, compartilhe, leve essa fala para outras mães que precisam ouvir, sejam essas mães que estão com filhos pequenos, adolescentes ou adultos, porque é com conversas assim que a gente vai se ressignificando também. Um abraço e até o próximo episódio.